Olá, meu amado e amada, você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém. Hoje, 3 de junho de 2026, terça-feira, quarta-feira, aliás, tem aqui uma palavra de Deus para você. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque, pois, indignai-vos contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém. Aqui ainda é a controvérsia dos judeus com Jesus. Vamos aprender um pouco com esse texto, né? Capítulo 7 de João, versículo 23. Jesus vai dar continuidade nesse assunto que eles vêm questionando, tal, falaram muitas coisas contra Cristo. E aqui está a questão de que ele curou um homem, e disse, se o homem pode ser curado, circuncidado no sábado, tá certo? O que é que Jesus está dizendo? Ele prossegue com seu ensinamento, com esse argumento de que no contexto rabínico daquela, havia uma prática de que ele circuncidava a pessoa no sábado, e a circuncisão também era considerada como se fosse uma cura, um tratamento, tá certo? Então, tinha esse sentido. E Jesus vai exatamente questionar isso, dizendo, como é que pode circuncidar alguém no sábado e tal? Se pode circuncidar o homem no sábado, ele vai dizer para que a lei de Moisés não seja violada, né? Então, para cumprir a lei, eles circuncidavam no sábado, não tinha problema nenhum. Para os religiosos, portanto, o que importa é a letra da lei. Misericórdia não existe, tá certo? E aí vai continuar dizendo, por que vos indignais contra mim? Olha, indignar-se na Bíblia é um pecado cruel. Você se indignar com alguém por alguma razão. Olha o que Jesus ensina em Mateus 5:22, ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Como Jesus bota o sentido, o espírito da lei bem elevado, porque a intenção de Cristo é que a gente não ofenda ninguém, respeite os outros, tá certo? Amém? Então ele diz, por que estão indignados contra mim? Aí o versículo 23 vai continuar dizendo ainda assim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Ora, se pode circuncidar, e vocês consideram como cura, eu curei um homem todo, vocês estão aí indignados comigo, querendo me matar e tal, tudo isso. Então, Jesus entra nesse ensino para eles, e assim, mas eu vou chamar aqui a atenção, porque a questão aqui não é a cura em si, a questão é pegar Jesus, é a lei, a questão é o sábado, é botar o dedo assim em cima, ó, fariseu, né? Pai, não pode fazer não, ó, fariseu. A questão aqui é isso mesmo, é o sábado, tá certo? Olha, a expressão ter curado num sábado era apenas o protesto, um pretexto assim deles para quererem incriminar Jesus. Porque para eles o que importa realmente é isso. Ele não importa a obra de Cristo, ele não importa aquilo que Cristo faz, a libertação que Cristo faz um ser humano pecador, cura, transforma a vida, leva para o céu. Eita glória! Aí não, eles não, eles que eu digo naquele tempo e hoje, os fariseus, eles não conseguem enxergar a mensagem libertadora de Jesus. Estão aprisionados nas leis, nos costumes criados naquele tempo e hoje vão sendo assim até Jesus voltar, tá certo? Então, aqui, pelo fato de ele ter curado uma pessoa no sábado, um homem todo, ele estava sendo questionado. A questão era exatamente essa questão da lei, né? Aquela coisa que engole um boi e se engasga com um mosquito, né? Aí você não tem o espírito da lei. Olha, para o fariseu não importa a liberdade que Jesus dá. Eles querem ficar aprisionados na religião mesmo. Mas Jesus diz em João 8:32, que é mais à frente, eu ainda vou passar lá, mas vou citar já. Conhecerei a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, libertará você dessa prisão existencial, dessa religião que lhe prende, e você fica aí matando os outros, julgando os outros, condenando os outros por causa da religião. Jesus disse que ele não pode julgar.
Amém? Aliás, é o próximo tópico no versículo 24 que ele vai dizer assim: não julgueis segundo a aparência. Olha, assim, eles tinham já dito que Jesus estava curando pelo poder do demônio, né? Olhando para Jesus, Nazareno, a região mais pobre da Galileia naquele contexto. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, disse Natanael, né? Então, um cara pobre, de família pobre, filho de carpinteiro, trabalhando ao sol aí, construindo as coisas, né? Esse cara tem alguma coisa, né? É isso mesmo. Eles estão julgando Jesus pela aparência, eu não julguei segundo a aparência. Assim, eles já tinham dito que ele estava curando pelo poder do Beelzebub. No versículo 20, você volta um pouquinho, está lá escrito, tem demônio, né? Então, Cristo nos ensina graciosamente, amado, preste atenção, que ele não julguei segundo a aparência. O que ele está nos ensinando? É que nós jamais deveremos julgar alguém, quem quer que seja, assim, premeditadamente, sem ter um juízo de valores bem claro, bem sem saber que aquilo é verdade ou não e tal. Jesus está dizendo, não julgue. Amém? Olha, o crente, ele não julga, nem pré-julga, nem imagina. Imaginei. Não. O crente, ele sabe ou ele não sabe. A palavra do crente é sim, sim, não, não. A Bíblia diz que passar disso vem do Satanás, do maligno, tá certo? Então Jesus diz, não julguei segundo a aparência. Ou seja, vocês olham, não avaliam a situação, julgam segundo a aparência. Ele vai concluir o versículo 24 dizendo, mas segundo deixa eu passar aqui um pouco pela aparência. O que significa julgar segundo a aparência? É julgar sem critério. Você julga, às vezes você aumenta o erro da pessoa, você não tem critério, você não conhece a história, você não sabe, você não tem os fatos, você pré-julga, você, sem saber o fato, realmente, a verdade. Se é verdade, isso é mentira. Não, isso aqui é verdade. Aí você aumenta, você nem sabe, bota, triplica a verdade, nem precisava daquilo. E às vezes é uma mentira, você quadripluca a mentira. Aí você está julgando temerariamente, sem nenhum critério, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Igual fala Alexandre de Moraes no Brasil, né? Julga as pessoas injustamente sem pudor. Mas aqui ele está falando para religioso. Mas atualmente no Brasil está assim mesmo, as pessoas estão julgando as outras. Agora, dentro da igreja, meu irmão, se você é crente, não julgue. Se você sabe, eu estou dizendo que o Alexandre de Moraes é um injusto, porque ele é um injusto. Se ele não fosse e eu dissesse, eu estaria errado. Eu não estou julgando, eu estou fazendo uma afirmação. Portanto, não é julgamento quando você tenha a convicção da verdade. Amém? Mas Jesus disse, é segundo a aparência. Segundo a aparência é você olhar sem saber os fatos e você lançar um julgamento, um pré-julgamento, um juízo de valor, sem saber de nada dos fatos, tá certo? Mas ele vai dizer, e sim, pela reta justiça. Se é justo, a justiça tem que ser feita. Infelizmente, eu estou associando, trazendo para o Brasil. No Brasil, a justiça não está sendo feita. O que está prevalecendo é a injustiça, tá certo? Estou trazendo para a gente lembrar disso também. É importante pensar, nós estamos no Brasil, sou crente, sou um cidadão do reino do céu, não tenho medo disso. Se morrer, estou no céu aguardando a ressurreição. Mas estou vivendo ainda aqui, e no Brasil nós estamos vivendo um momento muito terror, de terrorismo e injustiça, e tudo de ruim nessa nação. Mas ele diz, e sim pela reta justiça. Olha, pois é assim, não basta ser justa, tem que ser reta, ou seja, tem que ser correta. Justa, correta, reta, assim, isso é muito interessante, porque a justiça ela tem que ser feita, mas ser feita de forma certa. Não é como eu penso. Eu pensei, eu vou prender esse aí. Eu pensei, eu vou matar esse aí. Eu pensei, eu vou degolar esse aí. O que a lei diz? Qual é o princípio da lei? Qual é o sentido? Qual é o princípio que essa lei tem? Então, julgar com sinceridade, julgar de acordo com a justiça, é julgar com o princípio de sinceridade. A lei está lá dizendo, mas usar a sinceridade, assim, não o que eu penso, o que eu imagino, o que eu imaginei, agora eu imaginei, vou fazer assim. Não, a questão não é circuncidar no sábado. Isso não seria problema para ele. A questão aqui era exatamente curar esse homem, assim, fazer algo que eles não achando que dando a importância muito mais a uma lei em si do que a vida. Porque o que Jesus questiona é isso mesmo. Vocês não circundam um homem no sábado? E eu curei um homem todo, qual é o problema? Amém, amado? Então, a gente compreender essas coisas, acho que é muito importante, tá certo? A questão não é circuncidar no sábado. Isso não é problema.
curar um ser humano, para eles é que era o problema, que eles queriam pegar Jesus e não aceitavam a doutrina de Jesus, que é extraordinária para a vida do ser humano. Você possa abrir seu coração para entender Jesus na sua vida, tá certo? Você precisa entender Cristo. E você precisa entender que Cristo está acima das religiões, meu querido. Olha, pastor André, você tem falado tanto de religião. Eu não sou religioso. Eu sou crente em Jesus de Nazaré. Cristão, crente em Jesus de Nazaré. Creio em Cristo. Isso é diferente. Então, eu estou dizendo isso para vocês, amado, para que você possa pensar sobre isso, imaginar. Assim, você entende, você consegue pensar isso, você consegue buscar, assim, entender que Cristo está acima da religião? Porque você que é um religioso, você vai valorizar a sua religião. Você que está aí preso na religião, tal, e tem muito, todas elas, protestantismo e todas elas, sem exceção. Aí você vai estar preso se você não conseguir entender que Jesus não fundou uma religião e que Jesus é Deus, ele está acima de toda e qualquer coisa, não é só das religiões, não. Ele é quem governa o universo. Jesus, tu acha que ele ia se prender numa igreja, numa religião? Jamais, ele é Deus, dono do universo. A religião é coisa de homem e religião mata, tá certo? Por que as religiões limitam? Jesus liberta. E as religiões limitam o ser humano. É porque elas se apegam a meros rituais. Ritual. Né? Faz isso, faz aquilo. Tem um gesto aí, né? Meros rituais. Mas, assim, o meu convite para você hoje é que você não se limite aos rituais religiosos. Você busque Deus, busque em Jesus, peça o Espírito Santo para lhe revelar, leia a Bíblia, abra seu entendimento, peça a Deus para abençoar seu entendimento, para você entender a palavra de Deus. Senão você vai morrer preso numa religião, e religião, meu irmão, leva a pessoa para o buraco. Os religiosos mataram Jesus. Ele tinha que morrer, já expliquei isso, mas entenda isso. Amém? Enquanto a religião prende, Jesus liberta. João 8,32, o próprio Cristo diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê? Dessa religiosidade, desse pecado, desse aprisionamento, dos medos, dos temores, de tudo isso que você fica aprisionado aí, sendo seguro por essas forças do mal, e você não consegue abrir o coração para Deus. Amém? Essa breve reflexão aqui para você, essa palavra aqui para você. Deus te abençoe e o Espírito de Deus possa te dar entendimento, para você possa entender que Cristo é Deus, está acima de toda e qualquer religião, de toda e qualquer coisa, porque Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, em nome de Jesus. Deixa eu só citar Mateus 7,1, que Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério que julgares, julgarão também a vós. É proibido o julgamento temerário. Dizer a verdade não é julgamento. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.